E aí galera, estamos de volta com mais uma videoaula. E na aula de hoje nós vamos resolver alguns exercícios sobre potências. Para a resolução desses exercícios, você deve ter claro em sua mente as propriedades sobre as potências, que a gente viu numa videoaula anterior, no caso, na videoaula de número 43. O nosso primeiro exercício, nós temos a seguinte definição. Sabendo que A é igual a 3 ao cubo e que B é igual a 27 ao quadrado, relacione corretamente. Então, nós temos duas colunas e nós temos que relacionar os elementos da primeira coluna com os elementos da segunda coluna. Muito bem. O primeiro elemento da primeira coluna, A ao quadrado. Nós sabemos que A é 3 ao cubo, que está dado no enunciado. Desta forma, A ao quadrado é 3 ao cubo ao quadrado. Aplicando a propriedade de potência, onde a gente conserva a base e multiplica os expoentes, nós temos que A ao quadrado é 3 na 6. Os expoentes 3 vezes expoente 2, expoente 6. Portanto, A ao quadrado equivale a 3 na 6. O segundo elemento da primeira coluna está dizendo que B dividido por A. Nós precisamos saber o resultado dessa divisão. Pois bem, o B é 27 ao quadrado, dividido por A, que é 3 ao cubo. Note que nós temos uma divisão de potências que não possuem a mesma base. Mas note também que 27 é a potência 3 elevado a 3. Assim, eu posso reescrever 27 ao quadrado como sendo 3 ao cubo ao quadrado, dividido por 3 na 3. Aplicando novamente a propriedade de potência, neste primeiro termo, nós temos 3 elevado a 6, 3 vezes 2, dividido por 3 na 3. Aplicando a propriedade da divisão de potências de mesma base, nós conservamos a base e subtraímos expoentes. 6 menos 3, nós temos 3 na 3. Então, B dividido por A equivale a 3 na 3. Logo, nós temos o primeiro elemento da segunda coluna. O terceiro elemento da primeira coluna, A vezes B, certo? Novamente, nós sabemos que o A é 3 na 3, vezes o B, que é 27 ao quadrado. Só que 27 eu posso reescrever como 3 na 3 e elevado ao quadrado. Aplicando novamente a propriedade de potência nesse segundo termo e mantendo o primeiro, nós vamos ter 3 na 3 vezes 3 na 6. Aqui nós temos a propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Conserva-se a base e somam-se os expoentes. Logo, 3 na 9. Ou seja, A vezes B equivale a 3 na 9. Portanto, nós já temos a correspondência com o quarto elemento da segunda coluna. O quarto elemento da primeira coluna, A dividido por B. Fazendo de forma semelhante ao que a gente fez com A vezes B, nós temos que o A, 3 ao cubo, dividido por B, que é 27 ao quadrado, onde o 27 pode ser reescrito como 3 ao cubo, certo? Elevado ao quadrado, mantendo o primeiro termo e dividindo pelo resultado de 3 ao cubo ao quadrado, nós vamos ter 3 na 3 dividido por 3 na 6. Aplicando a propriedade da divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Logo, 3 menos 6, nós vamos ter 3 na menos 3. Portanto, o último elemento da segunda coluna. Por fim, nós vamos calcular B ao quadrado. B ao quadrado é 27 ao quadrado ao quadrado. Aqui nós temos potência. Nós poderíamos reescrever como sendo 27 elevado na 4. Porém, o 27 é o resultado de 3 na 3. Então, eu posso reescrever como sendo 3 na 3 na 4. Novamente, potência, conserva a base, multiplica os expoentes, 3 vezes 4, 12, logo 3 na 12. Ou seja, nós temos a correspondência com o segundo elemento da segunda coluna. No segundo exercício, nós temos o seguinte. Os alunos dos 8º anos estão participando de uma competição online de matemática. Eles chegaram à última questão da competição e, para vencer, precisam resolvê-la corretamente. A questão pede para simplificar em uma única potência a seguinte expressão. E aqui nós temos a expressão dada como tendo multiplicações, divisões,
potência de potência, certo? E observem que nós temos bases diferentes. O exercício também diz que tem que ser uma única potência. Logo, para que seja uma única potência, eu vou ter que efetuar essas operações utilizando apenas uma única base. Qual vai ser o procedimento da resolução? Inicialmente, devemos igualar as bases. Assim, eu posso pensar em reescrever o 4 como sendo 2 ao quadrado, o 8 como sendo 2 ao cubo, o 128 como sendo 2 na 7. Certo? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar essa equação dada, essa expressão, e nós vamos substituir. No lugar do 4, vamos colocar 2 na 2, no lugar do 8, 2 na 3, no lugar do 128, 2 na 7. Assim, a nossa expressão vai ficar com este modelo. 2 ao quadrado, vezes 2 ao cubo elevado a menos 3, dividido por 2 na 9, tudo isso aqui dividido por 2 na 7, vezes 2 na menos 6. Observe que nesse último passo eu apliquei a multiplicação dos expoentes, ou seja, aplicamos a propriedade de potência, onde conserva-se a base, multiplicam-se os expoentes. 2 vezes menos 3, menos 6. Note que todas as bases agora são iguais a 2. Portanto, nós podemos aplicar as propriedades estudadas para obter o resultado final disso. Porém, é preciso resolvermos essas potências ou eliminarmos esses parênteses, aplicando a propriedade de potência. Assim, nós vamos ficar com 2 elevado a 2 elevado a 2, nós vamos ter 2 elevado a 4, vezes 2 elevado a 3 elevado a menos 3, vai ficar 2 elevado a menos 9, 3 vezes menos 3, dividido por 9, e tudo isso dividido pela multiplicação de 2 na 7 vezes 2 na menos 6. Aqui eu já posso aplicar a propriedade da multiplicação de potências de mesma base, onde a gente conserva a base, que é 2, e soma os expoentes. 7 mais o menos 6 vai dar 7 elevado a 1. Na parte de cima dessa expressão, nós podemos usar a propriedade da multiplicação de potência da mesma base, seguida pela propriedade da divisão de potência de mesma base. Assim, ficaríamos com 2 elevado a 4, mais o menos 9, menos este 9. Ou seja, na multiplicação, somam os expoentes, e na divisão, subtrai os expoentes. Tudo dividido por 2 elevado a 1. Fazendo a soma desses expoentes, nós vamos ter 2 mais o menos 9 e menos 9, nós vamos ter 2 na menos 14, dividido por 2 na 1. Aqui nós temos uma divisão de potências de mesma base, onde, pela regra, conserva-se a base, que é 2, e subtrai-se os expoentes. Logo, menos 14, menos 1, o que totaliza em menos 15. Assim, 2 na menos 14, dividido por 2 na 1, equivale a 2 na menos 15. Portanto, a alternativa correta desse exercício se encontra na letra A. No exercício 3, nós temos um aquário com formato cúbico, com capacidade total para 39,304 litros. Lembrando ainda que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, ou a 1 mililitro, qual é a medida em centímetros das arestas deste aquário? Para começarmos a solução, inicialmente nós temos que fazer uma conversão de unidades. Note que a capacidade do aquário está dada em litros e nós queremos o comprimento da aresta em centímetros. Pois bem, nós sabemos que 1 litro equivale a 1.000 mililitros. O aquário tem capacidade para 39,304 litros. Logo, eu quero saber quantos mililitros ele comporta. Aplicando uma regra de 3, nós temos a seguinte situação. 1 vezes x, 39,304 vezes 1.000, 39.304 mililitros. Portanto, esta é a capacidade do aquário, agora em mililitros. Note ainda que 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Assim, eu posso dizer que o volume do aquário equivale a 39.304 centímetros cúbicos. Sabemos que o volume de um cubo ele é dado pelo comprimento vezes a largura vezes a altura. O fato do cubo ter comprimento, largura e altura igual, nós podemos escrever da seguinte forma, abreviando V para volume,
eu vou chamar o comprimento, largura e altura de A, já que eles têm o mesmo valor, nós teremos A vezes A vezes A, ou A elevado ao cubo. Como que o volume? Nós já temos calculado que é 39.304 centímetros cúbicos, eu posso reescrever que A ao cubo é igual a 39.304. Para eliminarmos esse expoente 3 que aparece no A, basta tirarmos a raiz cúbica do outro lado da igualdade. Assim, o A equivale à raiz cúbica de 39.304, que nós podemos informar que equivale a 34 centímetros. Logo, a alternativa correta é a letra D. No exercício 4, nós temos que calcular cada uma das potências e depois relacioná-las com os seus respectivos resultados na segunda coluna. Bom, este é um exercício relativamente simples. Note que na letra A nós temos menos 8 elevado ao quadrado. Note que quem está elevado ao expoente 2 é menos 8. Logo, nós teremos menos 8 vezes menos 8, o que equivale a mais 64. Ou ainda, base negativa elevado a expoente par, resultado positivo. E 8 ao quadrado, 64. Logo, nós temos como último item da segunda coluna. De forma semelhante, nós teríamos a letra B, menos 2 elevado a 3. Note que quem está elevado a 3 é o menos 2. Assim, nós temos menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, o que vai dar um total de menos 8. Ou ainda, base negativa elevado a expoente ímpar, resultado negativo. E 2 elevado a 3, 8. Logo, menos 2 elevado a 3 equivale a menos 8. Na letra C, nós temos 1/4 elevado a expoente menos 2. Lembram que expoente negativo significa o inverso da potência com o expoente positivo. Assim, eu poderia pensar em 1/4 elevado na 2. 1/4 elevado a 2 é 1 sobre 16, ou 1/16. O inverso de 1 sobre 16 é 16 sobre 1, ou simplesmente 16. Portanto, 1/4 elevado a menos 2 equivale a 16. Da mesma forma, 8 elevado a menos 1. 8 elevado a menos 1 é o inverso de 8 na 1. Ora, 8 na 1 é 8. O inverso de 8, 1 sobre 8, ou 1/8. Logo, nós já temos a correspondência à letra D. Na letra E, nós temos menos 2 elevado a menos 4. Quem é que está elevado a expoente menos 4? Note que na ausência dos parênteses, nós temos que a base é apenas o 2. O sinal de menos vai continuar no resultado. Então, vai ser menos o resultado de 2 na menos 4. 2 na menos 4, nós podemos pensar como sendo o inverso de 2 na 4. O inverso de 2 na 4, 2 na 4 é 16. O inverso de 2 na 4 é 1 sobre 16, carregando o sinal de menos na frente. Logo, nós temos a correspondência para o próximo item também. No exercício 5, nós temos que uma cientista está examinando determinado tipo de bactéria. Após alguns testes, ela percebeu que a quantidade de bactérias dobra de número a cada 30 minutos. Considerando que no início da observação existia apenas uma bactéria, qual potência representa a quantidade de bactérias existentes após 4 horas? Note que as bactérias se dividem em 2 a cada 30 minutos, e ele quer saber após 4 horas. Nós podemos pensar a resolução da seguinte forma. Começa com uma bactéria. Após 30 minutos, essa uma bactéria viram 2. Passados mais 30 minutos, elas viram 4. Mais 30 minutos, elas viram 8. Mais 30 minutos, viram 16. Mais 30 minutos, viram 32. Mais 30 minutos, viram 64. Mais 30 minutos, 128. E mais 30 minutos, o que vai equivaler a 4 horas, como é dado no enunciado, elas viram 256 bactérias. Ou, de uma forma mais simples,
começam-se com uma bactéria, quantas multiplicações nós tivemos que efetuar, quantas vezes elas duplicaram. Nós temos uma duplicação após os primeiros 30 minutos, mais uma, mais uma, mais uma, e fazendo a contagem nós temos 8 vezes a duplicação, ou seja, começa com uma e nós vamos ter duplicações, 8 duplicações, ou seja, 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes. Bom, 2 vezes 2 vezes 2, 8 vezes, é 2 na 8, vezes 1, 2 na 8. Portanto, nós temos a alternativa E. O exercício 6 nos informa que, a partir do que você aprendeu sobre as propriedades da potenciação, assinale V para verdadeiro ou F para falso em cada uma das seguintes igualdades. Para começarmos a resolução, no item A nós temos 8 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado é equivalente a 2 ao quadrado. Pois bem, nós temos divisão de potências de bases diferentes, porém elas possuem o mesmo expoente. Desta forma, eu posso reescrever este 8 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado como sendo 8 dividido por 4, ambos ao quadrado. 8 dividido por 4 é 2 ao quadrado. Portanto, 8 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Logo, a alternativa A está verdadeira. Na letra B, nós temos que 5 na 7 vezes 5 na menos 3 é igual a 5 na 10. Nós temos uma multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação de potência de mesma base, conserva-se a base, somos os expoentes. 7 mais o menos 3 equivale a 5 na 4, e não 5 na 10. Portanto, a alternativa B está falsa. Na letra C, nós temos 2 elevado a menos 1 elevado a 4, equivalendo a 2 na 4. Note que 2 na menos 1 elevado na 4 é uma potência de potência. Em potência de potência, a gente conserva a base e multiplica os expoentes. Menos 1 vezes 4 é menos 4. Logo, o resultado é 2 na menos 4, e não 2 na 4, o que torna falso também a terceira afirmativa. Na letra D, 3 na 6 dividido por 3 na menos 2, ele está dizendo que é 3 na 8. Nós temos uma divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Logo, 6 menos o menos 2. Menos com menos resulta em mais. Logo, 3 elevado na 6 mais 2, 3 na 8, o que torna a alternativa D verdadeira. Na letra E, nós temos 10 na menos 3 vezes 10 na 4, e ele está dizendo que é igual a 10. Pois bem, 10 na menos 3 vezes 10 na menos 4, 10 na menos 3 vezes 10 na 4 é uma multiplicação de potência de mesma base. Logo, conservamos a base e somamos os expoentes. Menos 3 mais 4 vai dar 1. 10 na 1 é 10, o que torna o item E também verdadeiro. No exercício 7, nós temos o seguinte: Pitágoras criou uma regra para calcular potências com expoente igual a 2, baseado na soma de números ímpares. Por exemplo, para calcular 3 ao quadrado, devemos somar os 3 primeiros números ímpares, ou seja, 1 mais 3 mais 5 igual a 9. Então, 3 ao quadrado é igual a 9, e 9 é a soma dos 3 primeiros números ímpares. E para calcular 6 ao quadrado, seguindo a regra de Pitágoras, devemos somar os 6 primeiros números ímpares, ou seja, 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9 mais 11, que é igual a 36. Então, 6 ao quadrado é igual a 36. De acordo com o texto e aplicando a regra de Pitágoras, assinale verdadeiro ou falso. Note que na letra A nós temos 2 ao quadrado. Sempre que o expoente for 2, nós devemos somar os primeiros n números ímpares, onde o n é equivalente ou igual à base. Logo, 2 ao quadrado, eu tenho que somar os primeiros 2 números ímpares. Assim, 1 mais 3, 4, o que torna a alternativa A verdadeira. 5 ao quadrado, novamente o expoente é 2. Então, base 5, devemos somar os primeiros 5 números ímpares. 1 mais 3 mais 5 mais 7 mais 9, que vai dar 25, portanto, também verdadeiro. 4 ao quadrado, novamente o expoente 2, base 4. Então, devemos somar os 4 primeiros números ímpares. 1 mais 3 mais 5 mais 7.
percebam que está faltando a soma 7, a parcela 7 nessa soma, portanto, a afirmativa C está falsa. 1 ao quadrado, expoente 2, nós temos que somar o primeiro número ímpar. Bom, o primeiro número ímpar é 1. Então, somando ao 1 apenas, nós vamos ter como verdadeira o item D. No item E, 4 elevado ao cubo. Note que a regra de Pitágoras ela é só é válida se o expoente for 2. Então, nós podemos afirmar com toda certeza que a letra E está falsa. No exercício 8, nós temos que estima-se que a Lua seja 2 vezes 10 na 7 anos mais nova do que a Terra. E sabendo que a Terra tem aproximadamente a 4 bilhões 550 milhões de anos, qual a idade aproximada da Lua? Pois bem, para nós efetuarmos a resolução, primeiro vamos pegar a idade da Terra, com 4 bilhões 550 milhões de anos. Depois, vamos pegar a diferença de idades, que é 2 vezes 10 na 7 anos. Resolvendo a potência, 10 na 7 vezes 2, nós temos 20 milhões de anos. Agora, basta fazer a diferença entre a idade da Terra e a diferença entre as idades. Portanto, nós vamos ter 4 bilhões 530 milhões de anos. Escrevendo esse número em notação científica, ou seja, a vírgula se encontra após o último zero, para que um número esteja em notação científica, o valor que multiplica a base 10 tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, portanto, a vírgula tem que ficar entre o 4 e o 5. Desta forma, ela vai se deslocar 9 casas à esquerda, ficando 4,53 vezes 10 na 9 anos. Portanto, agora basta apenas assinalarmos a alternativa B, que contempla a resposta do exercício. No exercício 9, nós temos que o micrômetro e o nanômetro são unidades de medidas de comprimento e equivalem a uma parte do metro. Essas unidades podem ser usadas para facilitar a leitura e também os cálculos. Veja como elas são importantes usando potências de 10. Então, aqui nós temos que um nanômetro, ou desculpe, um micrômetro, equivale a 0,00001 metros, ou 10 na menos 6 metros, enquanto que um nanômetro equivale a 0,0000001 metros, ou 10 na menos 9 metros. Observe as medidas das estruturas a seguir, a mitocôndria e a molécula de DNA. Então, nós temos a figura das duas estruturas. Sem usar a potência de 10, como podem ser representadas as medidas da mitocôndria e da molécula de DNA em metros? Pois bem, inicialmente, nós vamos então pegar a estrutura do mitocôndrio. 4 micrômetros. Então, 4 vezes 1 micrômetro, que vale 0, essa quantidade de zeros, 1 metro. Fazendo a multiplicação, nós vamos ter 0,00004 metros. Observe que a única estrutura que está batendo com a quantidade de zeros que a gente obteve é a letra C. Mas vamos fazer o mesmo cálculo para a molécula do DNA. 3 nanômetros. 3 vezes este valor que aparece aqui em metros, que vai resultar em 0,000000003 metros. Então, agora veio somente a confirmar o que nós já tínhamos deduzido, que a resposta correta é a letra C. No exercício 10, o Brasil é um dos países mais populosos e também um dos maiores do mundo em termos de extensão territorial, segundo os dados da Organização das Nações Unidas, ONU. Neste quadro, são apresentados dados referentes ao Brasil de acordo com o censo de 2010, divulgados pelo IBGE, e os valores são aproximados. Então, nós temos uma tabela que informa a população e a extensão territorial. O número aproximado de habitantes do Brasil e sua extensão territorial aproximada pode ser expressos em notação científica, respectivamente, por qual das alternativas. Bom, vamos começar com a população. 190 milhões de habitantes, ou 190 seguidos de 6 zeros. Jogando isso em notação científica,
nós temos que ter o valor que vai multiplicar a potência de 10, tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10, logo a vírgula tem que ficar entre 1 e o 9. Desta forma, ela vai se deslocar à esquerda 8 casas. Ou seja, nós temos 1,9 vezes 10 na 8 habitantes. A extensão territorial, nós temos este valor aqui em quilômetros quadrados. 8.500.000 quilômetros quadrados. Da mesma forma, deslocando a vírgula para entre o 8 e o 5, para que o número que multiplica a base seja maior ou igual a 1 e menor que 10, nós temos 8,5 vezes 10 na 6. Afinal de contas, a vírgula desloca 6 casas para a esquerda. Isso em quilômetros quadrados. Como que o exercício fala que tem que ser respectivamente, primeiro nós temos que pegar o dado da população e depois o dado da extensão territorial, exatamente nesta ordem. Logo, 1,9 vezes 10 na 8 e 8,5 vezes 10 na 6. Essa é a resposta do nosso exercício de número 10. Todos esses exercícios que eu apresentei para vocês nessa aula, eles foram extraídos da plataforma Positivo On. Espero que vocês tenham entendido as explicações desses exercícios e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.